Olá, boa noite, boa noite, boa noite, minhas queridas mamães, papás, quem estiver a ouvir. Muito boa noite, porque nós hoje vamos ter uma super live. Eu estou a dizer assim uma apresentação, porque hoje vou trazer uma convidada que ela apresenta-se assim de uma maneira muito engraçada. Então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a todos os que estiverem aí presentes. Sim, só para lembrar a nossa live de hoje, nós hoje vamos falar sobre quais é que são os medos que uma boa preparação para o parto consegue desfazer, ok? Então é muito importante que estejas aí. Vando, a Ellen, a minha convidada ilustre, apareceu. Eu, se calhar, sem mais demoras, nós vamos falar só um bocadinho para vocês perceberem. Nós estamos no meu ciclo de lives semanais. A live deste mês de julho, a da semana passada, foi o meu super workshop online, no dia 6, que foi para quem se inscreveu, não ficou público. E esta semana vou fazer uma série de outras lives, que já têm aí o programa, porque também as duas últimas semanas vou fazer uma pausa, porque também mereço descansar um bocadinho. Então, para quem não me conhece, eu sou a enfermeira Paula Alexandra Oliveira, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, sou a vossa enfermeira parteira de serviço. Eu ajudo aqui online mulheres a terem o seu parto positivo, um parto tranquilo, um parto que sempre sonharam, empoderar as mulheres para tomarem as melhores decisões para o dia do nascimento, do dia do seu parto e o dia do nascimento do seu bebê. É para isso que eu aqui estou e é para isso que eu aqui venho hoje falar sobre a importância de tu te preparares para o parto, e ninguém melhor para dizer isso do que uma das minhas alunas que já foi acompanhada por mim. Então eu acho que eu vou passar a chamar a Ellen Lindoso. Olha, também tenho aqui a perceber como é que eu vou chamar a Ellen. Aqui está ela, vou convidá-la para ela se apresente. Boa noite, Oriana. Boa noite, Manuela. Hello! Cheguei! Deu certo! Já cá estamos, Ellen. Oh, pai, Boa como noite! é Boa que eu noite. consigo tirar aqui as letrinhas da Ellen? Porque ela é tão linda, ela é lindíssima, tem um Não, pôr letras em cima. Como é que eu vou fazer isto? é, Olha, onde tem aí três pontinhos para você comentar, tem desativar comentário. Aí você pode ah é? desativar o comentário, que aí não dá para ver, vai ficar só me vendo. É. Ah é? Onde... Pronto! Olha, estão a ver, as minhas alunas aprendem comigo e eu aprendo com elas uma série de outras coisas também, porque eu sou mesmo, a minha especialidade é ajudar-vos a ter os vossos bebés. Não é a informática, mas eu chego lá, porque cada vez estou um bocadinho melhor, porque todos os dias É, um bocadinho melhor. Ok, eu tenho um lema de vida, sempre pode melhorar, a gente vai melhorando sempre, a né? gente melhora todos os É. dias. Então, olha, já que eu desativei os comentários, que era para verem a cara linda da ela, eu vou pedir uma coisa. Quem está presente e queira fazer perguntas de tudo que nós formos falando, coloquem as perguntas ali naquele pontinho, dê um balão com um ponto de interrogação. Vocês vão colocando lá as vossas questões. Eu vou conversar com ela uma série de coisas. Quem está presente, se tiver dúvidas, vai colocando. Mais para a frente eu vou abrir e vamos responder a mais coisas que vocês têm. Boa? Pode Boa, ser? adorei! Vamos lá! Oh! Uhum. Ellen, olha, então, eu já me apresentei um bocadinho antes de tu entrares. Uhum. Eu vou agora pedir-te que tu faças, que nos fales um pouco de ti, ok? Que contes um bocadinho a tua história, quem tu és, aquilo que tu achas e que é permitido as outras pessoas saberem, como é óbvio, a gente não vamos aqui contar nada. Mas há coisas que são importantes para outras pessoas. Mas vão os benefícios que há de uma preparação para o parto, uh, alinhada com aquilo que tu sentes e o que é que isso te trouxe de novo. Então, conta-nos um bocadinho de ti. Tá bem. Primeiro eu quero começar agradecendo o convite. Para mim é uma honra poder estar falando de um assunto que eu estou estreando, né? Porque é meu primeiro filho. E já conto um pouquinho sobre essa experiência, né? Me chamo Ellen Lindoso, né? Eu sou amazonense da minha querida Manaus, sou brasileira. E como eu costumo brincar, e é uma verdade, eu vim passar férias em Portugal, realizar um sonho de conhecer Fátima ano passado. Mas eu conheci meu marido, me apaixonei e fiquei. Fiquei para casar, literalmente. Opa, olha, tu não, Então, não vais contar a história de amor, porque senão vais contar tudo já que eu adoro e já não vamos mas acabar a live.
Mas eu preciso contar isso porque esse é foi o motivo de eu ter ficado em Portugal e que agora, quando eu contar um pouquinho do parto, as pessoas vão entender um pouquinho mais, né? Eu sou administradora de formação, eu sou empresária, eu vivia, né, em Manaus, tocava um negócio já online também. Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro tradicional em Manaus, eu sou especialista em finanças, eu tenho 22 anos de carreira. E em 2015 eu ganhei um projeto da Coca-Cola em Manaus e eu comecei a empreender. E aí eu criei o meu negócio, né? Que é também para mulheres, né? Eu ensino mulheres a fazerem dinheiro e prosperar. Eu trabalho com essa questão de mentalidade, comportamento, mas sempre para finanças. E já também o online me permitiu também fazer essa mudança até de país, né? Então, eu tenho um negócio que eu toco mais no Brasil hoje do que aqui, ainda em Portugal. Ainda não tenho, né? Ainda, mas terei. E então, assim, hoje eu realmente tenho uma vida. Comecei uma vida nova aqui ano passado, né? Quando eu decidi ficar para casar. E já falando um pouquinho do nosso bebê que está chegando, né? Que foi planejado para esse ano, mas a gente foi pego de surpresa. Porque na minha cabeça, assim, eu ia engravidar na metade do ano, em julho, né? Mas aí no início do ano a gente descobriu que veio o presente antes, né? Que é o Arthur Gabriel, que é um menino que está chegando. E então é isso, né? Resumidamente, né? Me apresentando para quem está aí, que está aqui assistindo ao vivo. Eu sou administradora, empresária e agora futura mamãe, né? De primeira viagem. E é importante a gente falar porque nós vamos ser mães e estamos grávidas, mas tudo o que nós trazemos e tudo o que nós fomos e somos vamos continuar a ser. E é desejável que a gente continue a ser. Sim. Muitas pessoas têm aquela ideia de que eu agora vou ser mãe, vou ter que mudar toda a minha vida. Não, nós vamos nos adaptar. E o Ah, nosso bebê vai se adaptar ao estilo de vida que nós vamos ter. E isso é com certeza. possível. Não, e uma É, das isso é possível. coisas que, quando eu fiz a minha transição de carreira, que eu trabalhava no mercado financeiro tradicional e quando eu resolvi empreender, eu sempre tive esse sonho, né, de um dia ser mãe e poder ter essa flexibilidade de horário que eu tenho hoje, né? Então, para mim, eu estou realizando vários sonhos ao mesmo tempo desde o ano passado, sabe? E um deles é poder saber que eu vou ter essa flexibilidade que eu já estou tendo na gravidez de cuidar de mim do jeito que eu imaginava que seria, de poder aprender coisas novas, como a gente vai falar um pouquinho aqui que eu aprendi com você, e de poder ter essa flexibilidade de horário para cuidar do bebê, como eu imagino quando ele chegar, né? Olha, ela, eu vou-te fazer assim algumas perguntas. Ao longo, se tu não te importas, vou-te perguntar. Mas olha, quando tu soubeste que estavas grávida, ainda por cima partilhaste agora connosco, que até aconteceu um bocadinho mais cedo do que tu tinhas previsto, e isso é importante, porque a gravidez é aquela coisa que nos tira ao chão e às vezes finta-nos. A gente até pensava que quer engravidar em tal altura e engravida mais cedo ou mais tarde, ou de repente às vezes o projeto da gravidez até nem vem. Nós ficarmos grávidas e irmos ter um bebê é o que nos tira ao chão e não há como. É quando a gente percebe que nós não controlamos nada na nossa vida. É muito Primeira engraçado. regra número um que eu aprendi na gravidez, né? A gente não controla nada mesmo. Ora, Já aprendi ora, isso. olha, não combinamos dizer isto. Então, olha, Ellen, tu quando soubeste que estavas grávida, quais é que foram assim os teus maiores medos e receios? E ansiedades? O que é que ficaste grávida, ainda por cima um bocadinho mais cedo do que tu previsto? O que é que. Nossa, Aqueles maiores medos? eu tive Não. vários, vou começar elencando aqui. Primeira coisa que eu quero contar, também para elucidar para quem está acompanhando aqui a live ao vivo, vai assistir depois, é que, como eu falei, né, no meu planejamento, né, querendo controlar, eu ficaria em julho, né? E eu acabei sabendo, realmente, foi um presente de surpresa que eu estava grávida em janeiro. E o que que acontece? O único documento que eu não tinha ainda aqui, que estava em trâmite, era o código de saúde, que aqui vocês chamam de utente, né? Então, assim, descobri que estava grávida hoje, eu literalmente entrei em desespero. Porque eu já tinha dado entrada, mas estavam dizendo que era muito difícil. E aí eu me vi. E é muito bom também a gente colocar esse cenário para as pessoas que estão assistindo entenderem, né? Num país que eu não conhecia direito a questão da saúde, o que a gente vê na TV não é a realidade, pelo menos o que eu estou vivendo, né? No Brasil, é importante a gente falar, né? Infelizmente, a gente não tem um bom sistema de saúde. Então, eu venho com uma mentalidade que eu pagava plano de saúde,
né, lá no Brasil, e que eu era atendida a qualquer hora. E aí eu entro, descubro que estou grávida, não tinha ainda o código, não tinha acesso a nenhum médico, não conhecia ninguém. Eu não tenho aqui a minha família mesmo, né? Uma rede de contatos, um networking, não conhecia nada, não sabia nome de médico nenhum. Então, as minhas 2 primeiras semanas foram, assim, bem estressantes, de chorar e falar assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E por onde começar, né? Então, por exemplo, eu fui no centro de saúde e aí me informaram que eu tinha direitos, né, é até bom falar isso aqui, né, de, tipo, acelerar e conseguir logo esse código para eu poder começar, né, o pré-natal. Só que ele não saía. E aí eu comecei a ficar nervosa, né? E outra coisa, né, que foi um grande medo meu e que a gente vai falar um pouquinho aqui que a preparação do curso, né, que eu tive acesso com você, me desfez. Como eu falei, no Brasil, infelizmente, a gente não tem um sistema de saúde muito bom. E aí, na minha mentalidade, na minha mente, quando falava assim, não, mas você vai ser atendida no público, no sistema público daqui, e você pode ter o filho no sistema público, eu entrei em pânico. Porque na minha cabeça, eu ia no hospital, ia ser o hospital como a gente vê no Brasil, que é sem estrutura, faltando equipamento, às vezes as pessoas ficam no corredor, né? Eu falei, não, eu não posso ter um filho nessas condições. E aquilo tudo me angustiava muito, né? E aí teve um terceiro ponto também que me trouxe medo, que no Brasil também a gente tem a cultura, que eu acho que é o segundo maior país, né, que tem parto cesáreo. Maior taxa de cesariana. Todas as minhas amigas, minha mãe, enfim, as pessoas próximas, as mulheres que eu tenho como referência, foram cesáreas. E aí eu me vi pensando, eu estou num país onde eu não tenho ainda acesso à saúde, não sei como vai ser, não tenho uma grande rede de apoios, que é eu, meu esposo e a família dele. E como que vai ser isso? E aí surgiram vários memes, mas como é que é parto normal? Né? Mas e se for cesárea? Então, o que eu pensei? Eu preciso definir por onde começar. E que o ideal para mim, nessa situação de não ter, né, uma rede muito grande de apoio aqui, seria o parto normal. Só que aí o normal, para mim, ele tinha muitos tabus. O parto natural, ele vem carregado do que eu ouvia, do que eu via, porque no Brasil, quando a gente fala muito de parto normal, e quando eu falei isso para algumas amigas minhas, as pessoas, não, você não precisa ter normal, vai morrer, é muita dor. Então, era muita falta de informação. E eu acho que a falta de informação me fez ter todos esses medos. E as primeiras semanas da gravidez, assim, mais os hormônios que estavam à flor da pele, foram, assim, bem terríveis, sabia? Olha, eu acho que tu acabaste de responder uma pergunta que eu tinha aqui para te fazer sem eu te ter perguntado. Eu ia te perguntar como é que tu sentiste essa necessidade de fazer um curso de preparação, de procurar um curso de preparação e depois como é que me encontraste. Eu ia te perguntar, podes se calhar complementar, mas acho que tu já estavas a responder a essa questão. Eu acho que como eu me senti muito sem norte, desesperada no sentido de como fazer tudo isso, eu falei, não, tenho que buscar informação, né? Porque eu acredito que realmente a informação liberta a gente de muitas coisas, né? E aí, na verdade, eu tenho até que... Eu sempre falo, realmente sou muito abençoada, viu? Porque eu fiquei sabendo de um outro encontro de grávidas que ia ter numa cidadezinha próxima de onde eu moro aqui. Lá eu conheci algumas enfermeiras e aí acabei chegando até o curso que você ministrou. Então foi assim, realmente, de eu ter ido para esse primeiro encontro de grávidas, que foi ao ar livre, foi bem bacana, teve yoga, um monte de coisa, que eu acabei inscrita no curso e tive assim o prazer, né, a sorte também de você ser a instrutora e que foi assim um divisor de águas. Eu até estava comentando, no último dia da aula, assim, eu vinha fazendo várias reflexões, foram 4 encontros, né? O quanto mudou. O quanto mudou. O que é que tu ganhaste com a minha ajuda, com o meu acompanhamento? Como é que o curso conseguiu mudar as ideias que tu trazias sobre a gravidez e o parto? Porque elas eram bastante enraizadas e tu vens de uma cultura do Brasil que tu já referiste, não vou dizer, acho que é do domínio público, que é cesarista, assim, em alto grau. Primeira coisa, entender o que é um parto natural.
Porque aí eu tenho que contar isso aqui, vocês podem rir de mim, eu deixo, tá? Porque eu falei isso no curso, né? Na minha cabeça, e aí a gente tem que ver também que as nossas crenças, né? Eu trabalho muito com crença para dinheiro, mas vamos falar de crença de parto, né? As minhas crenças que foram construídas de parto, todas quando se falava de parto natural, elas eram negativas. Então, na minha cabeça, as referências que eu tinha, inclusive de filmes que eu assistia, o parto natural ele era o pior para a mulher, né? Sempre aquela mulher gritando de dor, que tem que ter, assim, aquela cena assim, o mundo tá acabando. E outra segunda coisa que é engraçado, né? Eu achava que quando entrasse no trabalho de parto, que a bolsa estourava, como chama aqui, as águas rompiam, né? O bebê nascia logo. E eu nunca me esqueço, quando você estava explicando, né, no curso, eu falei assim, mas quando a bolsa estourar, nasce logo. Aí você falou assim, não. O melhor parto possível é, inclusive fisiologicamente falando, você explicou isso, é quando o seu corpo aos pouquinhos vai dilatando, vai dando esse espaço para o bebê nascer. Não é rápido. Aí eu virei e falei assim no curso, né? Não sei se você vai lembrar disso. Ué, mas a gente vê esse filme. E a bolsa estoura e o bebê sai, né? Olha, é muito engraçado estar a falar nisso, porque o meu curso, que abriu agora inscrições, eu estou precisamente, abriram as inscrições no dia 6 para entrarem no meu curso, e o módulo 0 é mesmo, chama-se, módulo 0 é o alinhar o mindset, é preparar a viagem a 3, é um módulo todo ele de alinhar o mindset, as nossas crenças, de lapidar uma série de coisas que nós trazemos e perceber de onde é que aquilo vem e de onde é que vêm esses medos. E o módulo 1 é a fisiologia de trabalho de parto. Olha, Não, já falei do módulo 0 e do módulo 1, só agora aqui nessas. Mas é porque justamente era a crença que eu tinha, né? Que tinha que ser rápido. Pra quê? Pra fugir da dor. E aí, durante toda a preparação, né, que você vai explicando, e uma das coisas que eu acho muito fantástica, até pela tua experiência, eu acho que isso agrega muito, né? Você sempre vai trazendo exemplos de vivências. Não, porque teve um parto que foi assim, porque teve um outro parto que aconteceu assado. Então, eu comecei a entender sobre essa questão da fisiologia, que ela é única, né? Como você mesmo falou, a gente teve colegas no curso lá que estavam tendo a segunda gestação, e como você disse, sempre a primeira vez. Porque a primeira vez que você está tendo o segundo filho, né? Então você começa a entender a fisiologia do seu corpo, a fisiologia do parto, como ele é de forma natural. E uma outra coisa que você explicou que ficou muito assim, aquele dia, tipo, parece que explodiu assim minha cabeça, sabe? Você falou assim: existe uma diferença entre você ter dor e desconforto. Aí eu E fiquei. sofrimento. Eu falei, faz sentido. Faz sentido. Então, na verdade, foi toda uma desconstrução de crenças que eu tinha, dos pensamentos, porque eles eram baseados no que eu ouvia quando eu era criança, nos filmes que eu via, que sempre os filmes lá no Brasil, quando passa, ou novela, quando estoura a bolsa, o menino nasce logo. E eu achava que era rápido, né? E quando você explica, isso para mim virou uma chave muito importante, quando você explicou, não, porque o corpo da mulher ele realmente vai aos poucos para ser mais natural, tanto para o bebê, para não ter sofrimento, como para ela. Eu falei, faz sentido. E vai responder às hormonas. E nós segregamos hormonas dependendo do ambiente que nos está à nossa volta. Uma outra coisa Isso faz tudo parte da fisiologia. Uma outra coisa que para mim também foi muito importante durante a preparação, que também é uma outra coisa que eu não via, assim, eu não via, que eu quero dizer, das pessoas próximas minhas no Brasil, né? Que era a minha referência, né? Os maridos participando. É uma coisa que me chamou muita atenção, porque no primeiro dia do curso você falou assim, ele não veio. Eu peguei e falei assim, tem que vir. Pois foi. Mas eu estou agora a lembrar, no primeiro dia ele não foi. E depois... A partir daí foi sempre. A partir daí veio sempre. Porque até nisso, quando eu falo com as minhas amigas no Brasil, elas falam, nossa, que diferente. Porque geralmente a cultura lá no Brasil, as mulheres vão muito pro pré-natal sozinha. Eu tô falando sempre baseado nas minhas referências, porque eu sei que cada caso é um caso. Com certeza deve ter pais no Brasil, homens no Brasil que acompanham. Mas o que a gente vê, geralmente, na grande maioria, é que a mulher faz toda essa preparação sozinha. E quando o homem participa, aí o conhecimento é para a família, não é só para a mulher, para o homem e para a mulher, né? Começa também a abrir a cabeça do homem para entender toda essa jornada que a mulher passa, né? E ficou muito mais claro para a gente o papel de cada um
na hora que o bebê nascer. O que fica melhor para cada um fazer. E a gente até já dividiu isso, entendeu? Olha, isso é fantástico. Olha, eu não preciso perguntar nada, isto é, olha, Isso, não, isso eu foi ia mesmo assim, perguntar foi qual é que foi o muito. impacto maior que tu tinhas, que este programa de educação pré-natal O impacto teve maior, em ti. com certeza, sem dúvida nenhuma, o impacto maior com certeza foi me preparar como mãe, mas também preparar o meu marido como pai. Dele entender que no nascimento ele tem um papel fundamental, não sou só eu, nós somos uma equipe. Você fala muito isso, né? Vocês são uma equipe, vocês são, aqui chama equipa, né? Vocês são uma equipa. É. E os exercícios da bola que você ensinou foram muito bons, porque eu estou fazendo e ele também está me ajudando. E definir esses papéis na hora. Agora, a cereja do bolo, assim, que eu aprendi com você também, é massagem. Eu estou recebendo tudo. Massagem, tudo que eu tenho direito, gente. Eu sou merecedora, eu ensino isso para a mulherada. Tudo. Mas uma coisa também que para mim foi muito impactante e que também eu não sabia, né? Lembrando que eu sou mãe de primeira viagem. De repente alguém está assistindo essa live brasileira e fala assim, mas lá no Brasil tem. Mas eu nunca tive filho, então estou tendo aqui pela primeira vez. É o plano de parto. Quando eu descobri que eu poderia ter um plano de parto, ou seja, eu poderia escrever como eu queria, porque eu sempre brinco, né? Tem o mundo ideal e o mundo real, ou seja, a gente chega no meio termo, né? Como eu queria me sentir, como eu queria o ambiente, como eu queria. Isso foi também um divisor de águas, porque eu comecei a entender que poderia ser mais do meu jeito. Isso ia me trazer e me trouxe, né, mais tranquilidade, mais confiança. Que eu posso escolher, por exemplo, uma playlist. Eu não sabia se que eu poderia, né, colocar uma música na hora para eu levar, outras coisas, objetos que eu posso estar levando. Porque, de novo, eu não tinha ideia como era realmente toda essa preparação, né? Então, consideras então que teres feito este programa comigo teve impacto em algumas decisões que tu tomaste para a construção desse plano? Total, porque eu comecei. Primeiro que eu não sabia que existia isso, né? Ponto 1. Segundo, durante o curso, né, as aulas, a gente e a troca também com as outras mães, eu acho que isso foi muito importante para mim também, escutar outras mães, a experiência de outras mães, eu pude entender melhor algumas questões do que acontece no parto, que você também explica a questão de você escolher ou não algumas coisas, né? Como citocina, como a hora certa ou não de você tomar a injeção lá, como chama? A anestesia. Então, o que você quer, né? E é muito importante que você fala muito isso, né? Você tem que perguntar. Pergunte. Não fique com vergonha, pergunte. Porque às vezes a gente acaba não tendo uma boa experiência no parto pela falta de informação, ponto 1, né? E segundo, porque você não quer perguntar, fica com vergonha, né? Ainda mais assim, né? Porque às vezes o estrangeiro, quando ele está em outro país, eu nunca tinha vivido também essa experiência, eu nunca morei fora do Brasil, mas a gente às vezes fica meio acanhado, né? De ficar com vergonha, de perguntar se vão estar entendendo, se vão achar a gente chato ou não. Então, essa questão de perguntar foi muito importante. Então, quando você começou a explicar o que poderia ter no plano de parto, isso foi me dando muito mais confiança e tranquilidade. Porque eu sei que, eu até falo isso pro meu marido, a gente ainda não fechou todo o plano de parto. A gente vai criar um plano de parto ideal, tipo, sei lá, com 10 coisas que eu quero. Mas como você também ensina, a gente tem que aprender a administrar ali o que a gente tem controle naquele momento. Então, eu falo para ele, se eu colocar 10 coisas no plano de parto, sei lá, só deu certo 6 ou até menos, mas a experiência, o processo for leve como eu tô querendo, for recheado de amor, for com muita saúde, for com muita tranquilidade, valeu a pena, né? E aí, uma outra coisa que você falou que me marcou muito também, isso, né? Que a gente tem que, na hora que estiver acontecendo, soltar realmente um pouco a mão do controle e controlar o que dá para controlar. Porque você se prepara para isso, mas, como você fala, também parte da loteria, né? A gente vai preparada para o mundo ideal, como eu falei, mas aí aqui acontece o mundo real. Podem acontecer outras coisas que fogem do seu controle. E você tem que tomar decisões ali rápidas, né? Temos que aprender a controlar só o que é controlável. E se é uma coisa diferente que eu consigo, como é que eu me vou comportar com aquilo que eu tenho agora, com aquilo que me foi informado?
Vamos lá Uhum. então, vamos reformular rapidamente para não cair naquele eterno desgosto de não conseguir concretizar o ideal. Podemos ir buscar outra coisa boa também naquele mundo que nos apresentam outra vez, não é? E No que tem que ser. um outro ponto muito importante que você trabalha muito, e tem um pouco a ver até com o meu trabalho, eu super me identifiquei, é a questão de trabalhar o mental e o emocional. Porque eu já vinha fazendo isso sozinha, com algumas técnicas, ferramentas que eu conheço, mas quando você apresenta, né, uma outra forma, uma outra abordagem que você apresenta durante o curso, isso assim para mim foi a cereja do bolo, como a gente brinca, né? Uma expressão que a gente usa muito no Brasil. Isso foi o ápice, porque eu entendi realmente que quanto mais eu preparar o meu mental, melhor vai ser essa experiência. Né? Porque o mental e o emocional caminham juntos. Então, de mentalizar essa Eles questão de. nunca se Não, separam. É que eles nunca se não, separam. Nem no parto, nem na nossa sim, vida. Não é é? verdade. Nós somos, nós somos realmente o que nós pensamos, sentimos, falamos e agimos. Tem que ter uma congruência É, aí. tudo. Então, Isso. você começar a mentalizar como você quer o seu parto, a se imaginar já com seu bebê no colo, com tudo dando certo, celebrando, isso aí eu já vinha até fazendo, mas eu vinha fazendo de uma forma errada. Porque, como eu disse, eu tinha na minha cabeça que o parto tinha que ser rápido. Então eu brincava na hora das minhas mentalizações, eu ficava imaginando um negócio rápido, assim, 5 minutos, 10 minutos. E aí depois que eu fiz o curso, eu entendi que não é assim, que tem que ter um tempo, tem que ter um preparo, né? O corpo, tem que ter paciência. Então eu comecei agora a mudar aí as minhas mentalizações para que seja mais fluido, leve e que seja, né, no tempo certo. É isso que eu falo É, agora, até pro bebê. tem que ser. No tempo certo, nem antes nem depois, é no tempo certo, no tempo que tem que ser. Olha, o Brasil tem vais pesquisar, vais pesquisar. Pões no tempo certo. Eles têm um programa por causa das induções e de tirar os bebés cedo demais e fazer cesarianas, que há uma coisa que é no tempo certo e tem um documentário lindíssimo Ah, que é? fala sobre a cesárea. É um documentário brasileiro lindíssimo. Chama-se O Tempo Certo. Depois o tempo certo vai aparecer. Ah, Mas é legal. uma coisa muito gira. Ah, Ai, que legal. olha, tu já mais ou menos que tiveste a dizer, assim, quais é que foram as grandes transformações mesmo que tu obtiveste de teres feito o curso comigo? A maior O que é que tu a maior transformação, conquistaste? com O que é que tu certeza, conseguiste concretizar até agora? é, a maior transformação, com certeza, foi a minha mudança de mentalidade. Foi esses medos que eu falei no início, que eu tinha e que eles se desfizeram. Foi entender como funciona toda a fisiologia de um parto, né? Natural, normal. E que você pode passar pelo processo, mesmo tendo dor ou desconforto, mas sabendo como acontece, né? Cada passo, cada processo, cada momento e, e me deixar mais confiante, mais tranquila, tanto a mim como ao meu marido, para esse momento tão importante que a gente está vivendo e poder ter essa tranquilidade hoje, sabe? Realmente, quando acabou o último dia do curso, a gente voltou para casa super reflexivos e conversando. Eu falei para ele assim, nossa, em 4 encontros ela desfez crenças que eu tinha há muitos anos e que nem eu tinha percebido que isso estava me paralisando. E tudo pela falta de informação, realmente, porque, como eu falei no início, como no Brasil é muito mais divulgado o parto cesáreo, pouco se fala sobre o parto natural. Como que qual é a fisiologia, como que você tem que se preparar. Porque eu tô falando assim, nos noticiários, né? Então, a gente realmente tem que buscar informação para poder estar se preparando. E foi fundamental isso, para eu poder estar mais tranquila e mais segura para esse momento que vai chegar. Como é que tu, grávida, e o casal, o pai, podem ter um papel ativo Sim, e podem tomar algumas decisões que as pessoas acham que não podem decidir nada, fecham a boquinha e não dizem é nada, verdade. não é? Olha, Ellen, nós estamos aqui quase há uma hora e nem demos conta. Conversa boa passa Olha, rápido. foi muito bom. Olha, eu gostava que tu, assim, antes vou só fazer só 2 ou 3 perguntas para finalizar e depois vou ficar, depois podes sair se quiseres, vou ficar só depois a falar sobre o meu curso, os modos que têm, só para alguém que tenha curiosidade que esteja ainda a assistir. Tá bem. Mas, relativamente, qual é que foi o balanço do curso que fizeste comigo? O balanço, qual é que foi a emoção que ficou? Uma palavra.
Em uma tipo, no final do palavra, curso, no final do curso, o que é que eu ficou? vou colocar em duas, tá? Porque, como eu te falei, me marcou muito quando você começou a explicar sobre a fisiologia do parto natural e eu falei sobre como eu imaginava que era igual em filme, né? Que eu achava que era rápido. Em duas palavras, confiança e paciência. Porque eu aprendi com Oh. você que um parto, né, a gente tem que ter a confiança de que vai acontecer tudo no tempo certo, ter a paciência para esperar essa questão do meu corpo, do bebê no tempo dele e de que tudo vai dar certo. Por mais que você esteja segura, nunca passou por isso, eu nunca passei por isso, é a primeira vez que eu vou passar, mas hoje eu tenho uma confiança e essa confiança, ela me traz uma terceira palavra, que é leveza. Então, eu tô muito mais Oh. leve, muito mais tranquila. Eu, acho que 2 dias, ou no dia seguinte, eu conversei com uma grande amiga minha que mora nos Estados Unidos e ela acompanhou todo esse processo do início, eu com medo, né? E agora, ela falou, nossa, você é outra pessoa. Não Isso é parece a tão mesma que importante. falou comigo no início do ano, chorando, desesperada, que não sabia como ia ser. Eu falei, porque eu aprendi. E eu acho que a coisa mais importante, aproveitando para deixar aqui recado, eu sei que você vai falar do curso, se tem alguém aqui que está em dúvida ou não sabe o que fazer, faça. Porque quando a gente encontra o conhecimento com o profissional certo, não tem como dar errado. Porque às vezes você encontra o conhecimento com alguém que não tem preparo, com alguém que não tem esse. E eu sempre falo o seguinte: que tudo que a gente coloca amor dá certo. E a gente sente o amor que você tem pelas mamães, pelos bebês, por ensinar, teus olhos brilham, né? Na hora de falar. E aí você acaba dando vários exemplos, traz muita. Eu acho que a questão de você trazer os exemplos, isso também traz essa confiança de que, olha, se acontecer assim, você pode fazer assim. Se precisar fazer uma intervenção assim, você tem que controlar o que é controlável, tem que mudar. Então, isso também trouxe muito essa confiança. Eu acho que é muito importante. Então, quem está aqui ao vivo, eu sei que você vai explicar daqui a pouco sobre o curso. Se tem alguma dúvida, só entra, porque eu tenho certeza que vai ser o melhor parto possível, eu acho. E a primeira viagem que o nosso bebê faz, ele vai muito de encontro com a melhor preparação que a gente pode ter. E eu acho que o curso, ele dá isso, a melhor preparação possível para você ter essa confiança, essa leveza, essa tranquilidade desse momento que é tão único, que é sublime e que é só uma vez. Porque como você Não também se fala, repete. parto não tem replay, né? Não volta. Não tem Então é replay. só uma vez. É só Então, uma vez. imagina que você só vai viver isso uma vez. Então, como seria você se preparar, ter a informação para você se sentir segura e confiante? Então, acho que fazer o curso é isso. Trazer essa confiança para você se sentir segura e tranquila. Olha, eu ia te perguntar, já disseste, a outra ter comigo acho fantástico. Eu ia mesmo perguntar o que é que diriam outras mães que estivessem decisas em vir nesta primeira viagem ou não. Mas olha, é tão importante isso que tu disseste, a última palavra, a leveza. Porque é tão importante levar, e há mães que questionam se devem entrar no curso mais cedo, com quantas semanas entram? Eu sou sempre apologista de que entrem o mais cedo possível. Eu também Tá? Às vezes elas acho. gostam de entrar às 20. Eu já tive mães a entrar, com 18 semanas. Eu acho que quanto mais cedo, melhor, porque dá tempo de você se preparar mais. Eu entrei com Dá 26 tempo de preparar e aplicar e ganhar a leveza. Porque nós, quando estamos naquele terceiro trimestre em que estamos a focar já só no quarto, toda aquela gravidez que deveria ter sido leve, ainda está grávida, está no terceiro trimestre, não é? Mas está leve. E é tão importante esta leveza que se leva no último trimestre da gravidez, só usufruir o estar grávida, o estar a apanhar sol, depois eu vejo, ela às vezes põe aquela barriga maravilhosa toda de fora, a apanhar lá o sol e a fazer as meditações, que é fantástico para trazer isto. O ter trazido o conhecimento, trazer confiança e leveza. Leveza, pá, e tranquilidade é muito importante. Mas a gente só tem leveza e tranquilidade quando a gente tem a confiança. Eu, pelo menos, acredito nisso. E a confiança, ela veio do conhecimento que eu aprendi. Vem do conhecimento. Eu digo sempre, as pessoas têm que começar também a tomar mais as rédeas daquilo que... de ir buscar conhecimento, de se educarem. Sim. A literacia e a saúde cada vez é mais importante, cada vez é mais falado. Uma coisa que eu sempre tive na minha mente, sabe? Que ser mãe
não é só você engravidar. E as pessoas até falam, né, que quando o bebê nasce, que nasce uma mãe. Nasce quando você decide que quer colocar um outro ser humano no mundo, porque a responsabilidade é sua. Então, a responsabilidade de ir atrás de informação, de se capacitar, porque hoje tem muito conteúdo, então você tem que saber filtrar muito bem. Por isso que eu falei, não é só o conhecimento certo, é estar com o profissional também certo. Porque às vezes você pega muito curso ou outros conhecimentos com pessoas que não têm esse preparo que você tem. E você tem um preparo, o que a gente percebe nos primeiros momentos conversando ali, né? Essa experiência toda que você traz. Então, é muito importante, eu sempre falo isso para as minhas alunas, né? Mas vou repetir aqui para você. A gente tem que saber as mesas que a gente senta para acelerar o processo que a gente quer. Então, a gente tem que saber escolher os profissionais que a gente vai buscar o conhecimento que a gente precisa, né? Eu ando lendo muita coisa, eu ando buscando muita coisa também. Porque eu já tinha essa mentalidade, que o dia que eu fosse mãe, que eu decidisse ser mãe, eu ia aprender sobre. Eu não ia no deixa a vida me levar, não ia esperar as coisas acontecerem. Tem que buscar esse conhecimento, porque a responsabilidade é nossa de colocar um ser humano no mundo, de educar, de criar da melhor forma possível. Né? E hoje, com acesso à informação, você consegue, sem sair de casa, aprender tanta coisa, né? Então, por que não também estudar e se preparar para ser uma mãe mais tranquila, se sentir mais confiante, mais preparada para isso, né? Oh, Ellen, olha, a sério. Eu também sou super agradecida das pessoas que eu tenho conhecido online. Este mundo maravilhoso que nos traz. Conhecer pessoas de todos os lados do mundo e do país. Epá, e estar a conhecer e a ajudar a transformar vidas dessas pessoas. Olha, eu acho que quem ganha sou eu. Mas pronto, eu adoro quando depois tenho este tipo de feedback. É uma troca muito boa, é uma troca muito boa. Eu sou muito grata por essa tanto pelo convite, mas principalmente pela vida, né? Ter nos juntado e ter feito o curso com você, porque realmente eu não sabia o que ia ser o curso, eu nem sabia como que ia ser, porque o que eu ia aprender e eu saí de lá transformada. Então, gratidão, viu? Muita gratidão. Muito linda. Muito obrigada também pela partilha, por ter estado aqui este bocadinho, não é? Porque normalmente as grávidas têm muito sono nesta hora, já se querem estar a recolher. Eu sou ao contrário. Eu também sou um bocadinho morcega, mas pronto. Tem a ver com a profissão também, não é? Andamos sempre com questão de trocar. Okay. Então tá. Gratidão pelo convite. Até uma próxima oportunidade, então. E nós vamos nos encontrar, porque nós sabemos disso, não é? Nós vamos nos encontrar, temos aí mais uns encontros, não é? Porque, entretanto, ela até vai estar numa mentoria minha, porque ela solicitou. É que é outra matéria, não é para que chamada, porque não é isso que a gente está aqui a falar hoje. Sim. Mas um beijinho muito grande. Obrigada. Tchau. Obrigada. Agora, como é que é sais? Boa pergunta. Vou descobrir. Porque eu não vou desligar já. Eu acho que só eu sair. Só um minutinho. É isso mesmo. Então é isso. Tu sais e eu, entretanto, vou ativar comentários. E vou aqui ver quem é que tem algumas questões para fazer. Olha, a Sofia. Não, eu não acredito. A Sofia Corga está aqui a ver. A Sofia Corga está em bloco de partos. Muito bom. Ok. Então, meus amores, a partilha aqui da Ellen foi fantástica. Pá, todas as minhas alunas deste grupo eram maravilhosas e eu passo só a explicar um bocadinho do curso, que entretanto já, no decorrer da live eu já vos apresentei. O curso está com inscrições abertas, a primeira viagem do teu bebê, em que o módulo 0 é alinhar todo aquele mindset que a Ellen falou, o nós percebermos, nós desfazermos crenças, o nós percebermos como é que nós chegamos àquele lugar, daqueles medos todos que temos e como é que é importante nós os eliminarmos e como é que isso é possível, porque às vezes a gente acha que não é possível. Então, depois no módulo 2, vamos falar todo o caminho, que é todo o trabalho de parto, a filosofia do trabalho de parto, das hormonas, vamos ter coisas para o companheiro aprender, desde técnicas para reduzir o stress durante o trabalho de parto, que vão permitir também aliviar a dor, uma série de coisas em parceria com o pai. E daí que ela falou, ele não foi a primeira
não veio à primeira aula e nas outras aulas ele já não faltou. A importância do nosso companheiro ou companheira, se assim for o caso, se envolverem efetivamente no processo. No terceiro módulo é a fase de dilatação e aí tu vais descobrir dentro do curso formas de autocontrole da dor pelo curso de estratégias promotoras de conforto e técnicas não farmacológicas de alívio da dor e também as farmacológicas, quais são, o que é que acontece e quando é que elas podem ser solicitadas e quando é que entram no cenário, se for esse o teu desejo. E depois uma série de técnicas que estão todas, não se conseguem falar no direto, estão em cada módulo do curso. O quarto módulo é o nascimento do bebê. É o parto, é o que é que acontece nesse momento, é os primeiros cuidados naquelas 2 horas, o que ele pode aportar imediato, as 48 horas depois, uma série de coisas que são faladas e muito explicadinhas em cada módulo. E depois vão ter bónus exclusivos que eu chamo uma ligação para a vida, que é o pós-parto imediato. Há um bónus que vai falar só desse pós-parto imediato, que já não está lá dentro. Este curso vem até às 48 horas depois de ter o bebê, no módulo 4, porque eles são 5 módulos a contar com o 0. O bónus 1 é o pós-parto imediato, o bónus 2 é o banho ao bebê e tem vídeos e tem uma série de coisas nesse módulo. E o bónus 3, os cuidados ao cordão, ok? Porque já houve outros bónus que foram até domingo, que já estamos noutra fase, então estou aqui só a fazer um refresh para ainda aproveitares os bónus que existem extra curso. O link está na bio para te inscreveres. Quem está indecisa, veja com bastante atenção e vá rever o que a Ellen relata. Inscrevam-se. Há 3 formas de pagamento. Podes pagar a pronto em 2 vezes e em 3 vezes. E ainda assim, se houver alguma dificuldade ou alguma coisa acrescida, podes mandar mensagem e nós podemos falar sobre o que é que se passa para tu não tomares esta decisão importante. Como a Ellen falou, eu sou suspeita, mas o conhecimento é bastante importante mesmo para todo este processo. E às vezes as pessoas dizem que não têm ou tempo ou dinheiro para o fazer, mas se pensares bem no tempo que nós às vezes estamos a brincar com o telemóvel ou a fazer qualquer coisa que se formos a somar ao longo das semanas o tempo que gastamos, se calhar e vais vendo um vídeo e vais vendo outro, sendo que o grande benefício do online que veio trazer é que quando nós temos que ir para o hospital e de repente agora está a acontecer isto, não sei o que é que vou fazer aqui nesta situação, as aulas já foram há muito tempo, quando era no presencial, e não me lembro, tu podes ir buscar e podes entrar na aplicação e podes ir ver aquela aula que falava sobre aquilo. Então há uma série de benefícios que eu também vi reconhecidos e tenho vindo a comprová-los desde que estou a fazer estes acompanhamentos online e que tem sido uma grande mais-valia. Relativamente ao preço, também, ou seja, vocês vão ter acesso ao curso, ele poderia facilmente custar 375 euros, como eu explico numa série de coisas, sendo que se formos a ver, o curso vai ter 5 semanas e vamos ter 5 encontros ao vivo comigo para tirar dúvidas e têm o acesso a mim dentro de uma comunidade do Facebook e num grupo do WhatsApp direto. As mães estão sempre em contacto comigo, cada dúvida que têm, até o bebê nascer. E ainda têm o acesso ao curso e às plataformas até 1 ano. Nem sequer às vezes precisam deste tempo todo, mas têm. Então, o curso fica pago se diluires pelas semanas que tens acesso e dividires quanto é que dá. Eu nem vou falar nisso aqui. É uma questão mesmo de nós definirmos algumas prioridades que temos. Ok? Então, se alguém tem alguma questão, vou aqui ver se há algumas questões. E são bem-vindas, mesmo que a live vai ficar aqui gravada. Deixa-me aqui ver se há aqui questões. Aqui não há nenhuma. E se houver aqui assim para trás, a live fica gravada. Se ao longo da tua visualização tiveres alguma questão, podes mandar ou mensagem privada ou até colocar nos comentários da própria live para que quando eu vou responder para que outras pessoas possam ver a resposta, ok? E dito isto, um grande beijinho. Boa noite a todas que estiveram presentes e para quem estiver a ver a gravação.
Ah, um bom dia de parto e um bom dia de nascimento para o vosso bebê, ok? Eu estou aqui para ajudar em tudo que for possível e até dia 14 ainda podes vir nesta turma. As inscrições estão abertas até dia 14, sexta-feira, às 23h59. Então vai lá, inscreve-te, clica no link que está na bio e força no gatilho, vai-te inscrever já hoje. Um beijinho muito grande.